ver alguns amigos antigos, rever outros que fazia tempo que eu não via, conhecer outros. Muito bom que Lausanne tenha proporcionado esse encontro. Mas vamos lá, que o nosso tempo já está rodando e foram 20 segundos. Algumas histórias, algumas conversas, elas nos marcam na jornada. Eu sei que assim como eu, você também, algumas conversas você se lembra delas, você tem elas guardadas no coração, na mente, algumas delas de forma muito afetuosa. E há pelo menos uma década, na verdade um pouquinho mais de uma década, eu fui convidado, procurado por uma pessoa para uma conversa. Na época, essa conversa, o motivo dessa conversa era porque essa pessoa tinha um interesse especificamente sobre a membresia na igreja. O motivo da conversa foi esse. E depois de um bom papo sobre amenidades, questões gerais, comunitárias da igreja, nós chegamos naquilo que para mim é o ponto nevrálgico, que era, no entanto, na ocasião da conversa com a pessoa, sobre a unicidade de Cristo. A pessoa de Cristo na experiência da fé, a pessoa de Cristo como único Senhor, Salvador e mediador entre Deus e o homem, consequentemente da igreja. E quando nós chegamos nesse ponto, aquela pessoa com muita sinceridade, com muita liberdade, disse assim: Tiago, eu confesso que eu tenho inúmeras dificuldades de crer e aceitar que Jesus seja só Ele, aquilo que nós falamos da igreja, o único caminho, verdade e vida. Aí ela me disse: na verdade eu sempre tomei essa declaração como uma declaração arrogante, prepotente, orgulhosa e sem sentido. E se Deus tem outros caminhos para a salvação? E se Deus tem outros meios para a salvação? Como é que nós afirmamos que só Jesus é o caminho? E por que isso é tão importante para ser membro da igreja? Bom, primeiramente eu agradeci ela pela extrema e profunda sinceridade com que ela teve naquela conversa. E segundo, sem rodeios nenhum, eu comecei a trazer à luz o fato de que a natureza da igreja está ligada intrinsecamente à pessoa de Cristo, a essa confissão de que Jesus é o único Senhor, Salvador e mediador, de que a igreja não é uma comunidade de pessoas legais, bacanas, bem formadas. Isso pode acontecer, aliás, isso deve acontecer. A igreja deve ser um lugar de pessoas boas, bacanas e bem formadas, tá, Valdir? Mas a comunidade que se reúne debaixo do nome de uma igreja, ela é uma comunidade de confissão voluntária e em fé de que Jesus é Senhor, mediador e Salvador. Talvez o nosso maior pecado, isso não estava na minha fala inicial, mas depois de ouvir o pastor Ricardo e o André, talvez o nosso maior pecado hoje como igreja seja o fato de que nós nos balizamos, nos permitimos, escolhemos outros mediadores como política, ideologia, questões partidárias, como mediador entre Deus e o homem, como o homem e não mais Cristo. Fechando parênteses. O que nos faz igreja, povo de Deus, o que nos move a fazer o que fazemos, não é o fato então de sermos pessoas boas, legais, bacanas, bem intencionadas, mas é a confissão e a afirmação de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Falando da janela cristológica, como o Valdir trouxe na sua introdução, é esse local onde a salvação interage com todas as esferas da vida, com tudo aquilo que a gente é, em todas as realidades da existência humana. Naquela ocasião, então, nós começamos a conversar, e aí logo fomos para alguns textos. Por exemplo, nos lembramos da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que se alguém pregar um outro evangelho que senão esse, de que Cristo é o único caminho, verdade, vida, Senhor, mediador, Salvador, que seja considerado amaldiçoado, ainda que seja um anjo. Passamos por outros textos, nos lembramos de Mateus 16 e conversamos sobre isso, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Voltamos a nossa atenção para a conversa em João 14, quando o próprio Jesus, quando conversa sobre o anelo da presença do Pai, da casa do Pai, da esperança, ele fala assim: olha, é bom vocês saberem que eu sou o caminho, eu sou a verdade, que eu sou a vida. Ainda olhamos para aquilo que Paulo fala a Timóteo: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E eu estava voltando para casa, quem é de Brasília, pela IPTG, e eu me lembrei ainda de Atos 4, quando Pedro, falando naquele discurso, depois de Pentecoste, ele diz: olha, não há nenhuma salvação debaixo do céu, senão Cristo. Não tem nenhum outro nome pelo qual importamos ser salvos, senão Cristo. A verdade é que a unicidade de Cristo, que foi afirmada lá atrás e foi afirmada em Lausanne, continua sendo um escândalo para muita gente. E a gente tem que lidar com isso. Ela continua sendo talvez ofensiva. Por quê? Porque, irmãos, aquilo que Lausanne fala é aquilo que a Bíblia está falando há muito tempo, ela é exclusiva. E muitas vezes, por ser exclusiva, para alguns, lá no fundo ela vai soar excludente, porque ela é exclusiva. Olha só o que diz o terceiro ponto do Pacto de Lausanne: também rejeitamos como depreciativo de Cristo do Evangelho tudo e qualquer tipo de sincretismo ou diálogo cujo pressuposto seja de que Cristo fala igualmente através de todas as religiões e ideologias, Jesus Cristo sendo Ele o próprio, o único Deus homem, que se deu uma vez em resgate pelos pecadores. É o único mediador entre Deus e o homem. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Todos os homens estão perecendo por causa do pecado, mas Deus ama todos os homens, desejando que nenhum pereça, mas que todos se arrependam. Entretanto, os que rejeitam Cristo repudiam o gozo da salvação e condenam-se à separação eterna. Conversamos sobre isso e logo depois ela veio com uma questão real do coração, que está presente nos nossos dias. Ela falou assim: bom, mas e a evangelização? E foi muito boa a conversa, porque ela escancarou. E a evangelização? Sobre o fato das pessoas conhecerem a Deus, mas não mais pela maneira como, por exemplo, eu faço na minha igreja. Como estou fazendo aqui, falando de Cristo? Será mesmo que não existe outro meio? Será que não existe outro mediador com outro nome? Aquela conversa foi muito icônica para mim. E aí, quando questionado, eu respondi que, olha, existem muitas realidades que nós não conhecemos, eu não sei delas. É muito maior do que o que você está me trazendo. Eu não tenho respostas. O que eu tenho de resposta é o seguinte: aquilo que foi revelado nas Escrituras, aquilo que já foi reafirmado agora há pouco, é suficientemente seguro para eu falar. É um testemunho real, vivo. Jesus é o caminho, verdade e vida. Segundo, que Deus ao longo da história tem manifestado o Evangelho de formas diferentes, de formas distintas. Na ocasião eu não citei o Michael Green, que em 74 disse o seguinte: há uma grande flexibilidade na apresentação do Evangelho, mas há uma grande firmeza no conteúdo, Cristo. Em terceiro, eu disse para ela: é possível que pessoas tenham conhecimento de Deus por meio daquilo que chamamos da revelação geral. A chuva cai sobre justos e injustos. Aquele que é justo e aquele que é justificado por Deus olha o belo e reconhece como belo, vê beleza, desfruta das realidades da vida, se surpreende com descobertas científicas, fica encantado com isso, vai até falar: existe alguém por trás disso tudo. Paulo fala disso aos Romanos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, há como conhecer Deus, fulano. Mas Paulo também vai falar, logo depois, que tal conhecimento não é possível trazer salvação. Sabe por quê? Porque para a salvação e remissão é necessária expiação, e expiação só é encontrada em Cristo. Por isso, a unicidade de Cristo.
Por isso, de forma sábia, o pacto reafirma, e reafirmamos hoje essa realidade, que somente por Cristo o homem se reconcilia com Deus. Aquela conversa foi chegando ao fim, e a pessoa então me perguntou: Tiago, o que eu faço então? Eu entendi, eu não quero dizer para você que eu aceitei, mas eu entendi. O que eu faço? Eu vou à igreja ou não vou? É a pergunta do coração. E a minha resposta para ela foi: se você vai à igreja, você deve ir à igreja. A igreja é o seu lugar, a igreja é o seu espaço. A igreja é o lugar para quem quer querer crer. A igreja é esse espaço. E isso me jogou para esse segundo ponto da universalidade de Cristo. Porque Jesus é Senhor e Salvador, e Ele deve ser proclamado continuamente de forma indistinta, para todas as pessoas, aqueles que creem, aqueles que querem querer crer, e aqueles que não creem. Porque para uns será salvação, para outros será condenação. E durma com esse barulho, não é de Lausanne, é de Cristo. O velho João escreveu que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. O próprio Evangelho de João afirma isso por meio das palavras do próprio Cristo. O Pai amou o mundo, amou a todos, mas isso não quer dizer que todos automaticamente serão salvos dessa condenação do pecado. Segundo Atos e segundo Paulo, e vou ler aqui pelo tempo, somente a declaração de Paulo em Romanos 10, é necessário uma resposta, é necessária um quebrantamento, um convencimento. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é por aquilo que a gente faz. Um amigo uma vez me disse assim: olha, o serviço é que une a igreja, e eu concordo, o serviço é que une a igreja, mas o serviço não pode ser o que media a igreja. O que media é o fato de nós nos olharmos e falar assim: temos muitas diferenças, mas a gente segue o mesmo Senhor, estamos debaixo do mesmo sangue, é Cristo, e somente Cristo, e mais nenhum outro. Todo aquele que crê não será confundido, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É certo então, como o sol que está brilhando lá fora que eu estou vendo, dia bonito em Brasília, que Deus convida a todos os homens a se entregarem a Ele indistintamente, a se entregarem a Ele reconhecendo Ele como Salvador, Senhor e mediador, a Cristo, num compromisso pessoal de arrependimento. Por isso eu disse: vem à igreja, porque a igreja, assim espero, é o lugar onde as pessoas vão ouvir isso, onde as pessoas vão conhecer a singularidade de Cristo, a universalidade de Cristo. E por fim, esse terceiro ponto termina com uma doxologia. Para mim é um dos pontos mais bonitos. Gravando há algum tempo atrás com o Palombo, eu falei assim: rapaz, esse ponto é o que sempre me encantou. Ele termina fazendo referência a uma junção de textos de Filipenses, Apocalipse, Hebreus. A unicidade, a singularidade e a universalidade de Cristo deve gerar em nós a antecipação do glorioso dia em que todos estarão de joelhos diante do Pai e do Filho. Deve gerar em nós essa santa expectativa do porvir. É a unicidade, a singularidade de Cristo que nos leva para aquele ambiente que o pastor Ricardo trouxe aqui agora há pouco, que nos transcende para uma nova realidade, que nos traz essa realidade da transcendência enquanto caminhamos nesse mundo falando dessa realidade. A unicidade de Cristo deve gerar em nós então louvor, adoração e glória a Deus. Segundo Efésios, já vivemos vida ressurreta. Devemos ter adições condizentes com aquela que dizemos viver. A atitude da igreja não deve ser somente lá, é quedar-se em adoração hoje, fazendo a vontade do Pai hoje, manifestando Cristo hoje, com atos concretos de vida. Singularidade de Cristo nos leva à ação. A unicidade de Cristo exige uma resposta voluntária.
de entrega, de quedar-se. Continua orando por essa pessoa. Continuo clamando. Há mais de uma década. Mas para que de alguma maneira essa realidade a encontre. Expectativa final da nossa missão devem ser joelhos dobrados, gente quebrantada diante de Deus, aqueles que falaram quero, e aqueles que falaram eu estou querendo crer até hoje. Que então singularidade, universalidade de Cristo não se apartem da nossa jornada. Amém.